Fala pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje trago para vocês mais uma notícia, desta vez sobre as recentes tentativas de censura que estão ocorrendo lá no Japão a respeito de alguns conteúdos que são apresentados em mangás. Então aqui a chamada da notícia do site animenew.com.br diz que o Japão continua querendo censurar mangás mais 18. Olha só, o popular site de doujinshi e mangás independentes 18 mais, doujinshi, é, para quem não sabe, seriam os fanzines, né? Arte criada por fãs, recentemente anunciou a suspensão do uso de cartões American Express em sua plataforma. Em um primeiro momento parece estranho, né? Por que uma plataforma vai anunciar a suspensão de uma bandeira de cartões? Bom, essa medida se soma às restrições previamente anunciadas para cartões Mastercard e Visa no início do mês. A decisão de suspender essas opções de pagamento aparentemente tomada devido à recusa dessas empresas financeiras em se associar ao conteúdo 18+, distribuído no DL Site. Bom, em primeiro momento, da forma como está escrito este artigo, aparentemente nos dá a impressão de que é o site de conteúdos adultos que está se recusando a receber, né, como forma de pagamento, esses cartões de crédito. Porém, dando prosseguimento na notícia, a gente vê que o DL Site havia tentado aliviar essa situação, alterando os termos de certos gêneros populares, rentais como lolis, né, e outros, numa tentativa de apaziguar a pressão das empresas financeiras. Então agora fica bem claro, é uma pressão das empresas de cartões, né, American Express, Mastercard e Visa, com relação ao tipo de conteúdo que estava sendo disponibilizado neste site. Então, né, essas medidas não alcançaram o resultado desejado e acabaram levando a plataforma a perder estes serviços. Aqui também fala que o DL Site notificou seus criadores de que substituiria ou ocultaria determinadas expressões usadas na plataforma em resposta aos pedidos das empresas de cartão de crédito. E eles fizeram isso porque mais da metade das transações em sua plataforma eram realizadas até então com o uso de cartão de crédito. E como essa modalidade de pagamento não está mais disponível, isso acaba afetando principalmente as pessoas de fora do Japão, né? O Daily Site é um site de uma empresa japonesa, então quem é de fora do Japão não consegue efetuar tipo de pagamento. Você precisa de um cartão de crédito japonês. E diz que este último desenvolvimento, mas provavelmente é um erro de tradução, né? Destaca que as táticas usadas por essas empresas financeiras visam controlar a indústria, né, de conteúdo adulto em geral. E segundo a matéria aqui, nesta situação do DL Site, destaca a complexidade da relação entre liberdade criativa e censura, bem como os desafios enfrentados pelas plataformas de conteúdo para é, adultos, né, conteúdo 18+. E também o DL Site não é a única plataforma que teve problemas por hospedar conteúdos adultos, né, relacionados a mangás. E aqui cita aqui outros exemplos, né, de casos que ocorreram com o DMM, Fanza, Nico Nico e o Scab. Bom, agora a minha opinião, né? Aqui na matéria fala que o Japão continua querendo censurar mangás 18+, mas aqui não é uma notícia relacionada diretamente ao Japão. Quando você pensa em Japão, imagina que seja relacionado ao governo japonês e aí sim eu consideraria algo relacionado, né, definitivamente com termos da palavra censura, o uso correto do termo. Aqui o caso é diferente, tá? São as empresas, são entes privados que não querem disponibilizar os seus serviços para facilitar o acesso a este tipo de conteúdo. E eu acho que eles têm todo o direito, sendo uma empresa privada, né? E na hora de contratar os serviços deles, eles imporem algumas condições, e no caso aqui, eles não querem estar ligados a este tipo de conteúdo. Eu não vejo problema nenhum em quem consome esse tipo de material. Afinal, são mangás, quadrinhos, cada um tem a sua temática. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de censura, mas aqui não é um caso é, clássico de censura, né? Não é uma imposição por parte de um censor para a retirada daqueles conteúdos. São apenas empresas financeiras que não querem disponibilizar os seus serviços para aquele tipo de atividade. Isso pode ser ruim em um primeiro momento, com certeza, né? De certa forma, irá desmonetizar esses sites, né, que prestam esses serviços de conteúdo adulto.
Entretanto, a gente pode ver aqui já no último parágrafo, né, deste texto, dessa matéria, é um meio de você contornar essa situação, né? O que a Scab, então, introduziu o pagamento através da sua própria criptomoeda, né? Scab Coin, ainda no ano de 2022. Claro que esses sites todos aqui não vão criar a sua própria criptomoeda para contornar essa solução. Existem outros meios de pagamento. Você pode utilizar criptomoedas que já existem. No caso, a forma mais segura de você realizar esse tipo de transação utilizando criptomoeda seria pelo próprio Bitcoin. Mas, no final das contas, não importa como isso vai acontecer. A certeza é que as pessoas encontrarão um meio, né, uma forma de pagamento que estará disponível para que eles possam consumir, voltar a consumir esse tipo de conteúdo, principalmente no caso aqui dos estrangeiros, né, que não têm mais acesso aos serviços dessas operadoras de cartões, né, Mastercard, Visa e American Express. Mas que isso cria um empecilho, de fato, é verdade, né? Eu mesmo, quando faço compras internacionais, ou PayPal e aí exige, de certa forma, o cartão de crédito, ou diretamente com o cartão de crédito internacional. Mas, no final das contas, né, a vida encontra um meio. E outra notícia que chamou bastante atenção relacionada com a censura, e aqui sim eu acredito que o termo usado, censura, é o mais correto, diz o seguinte, né, que a ONU está sendo pressionada a censurar a produção de mangás no Japão. Isso não faz muito sentido, porque a ONU não deveria legislar sobre as leis de países, né, membros da ONU. Então, lendo aqui a matéria, né, escrita pela Rebecca Bondioli, diz que o Japão é reconhecido por sua rica cultura e tradições, sendo o mangá uma expressão artística que faz parte da identidade do país há muitas gerações. No entanto, recentemente a Red Flag, que é a revista do Partido Comunista Japonês, lançou uma campanha para retirar revistas de mangás consideradas para adultos das prateleiras das lojas de conveniência. Para quem não sabe, né, os mangás são vendidos lá em vários pontos, não apenas em bancas de jornais como é culturalmente aqui no nosso país, né? Tudo bem que as bancas diminuíram bastante nesta última década, mas lá você encontra em lojas de conveniência. Imagina que você vai abastecer o seu carro, tem a loja lá de conveniência do posto de combustíveis e você encontra mangás, né, para fazer a aquisição desse material. Essa tentativa de censura levantou debates sobre liberdade criativa e controle de conteúdo. Sempre é a eterna discussão, né? A liberdade criativa, a liberdade de fala, né? A liberdade de expressão e o controle por parte de um governo censor. A verdade é essa. Então a Red Flag argumenta que títulos como Young Jump e Young Animal fazem uma representação contínua de mulheres sexy e devem ser removidos por perpetuarem um padrão prejudicial de objetificação feminina. Estamos vendo talvez aqui um movimento semelhante ao que ocorreu com Hollywood no início dos anos 2000? Provavelmente, né? Entretanto, muitos defendem que o mangá é uma forma de arte legítima que reflete a diversidade e criatividade da sociedade japonesa. E eu defendo essa ideia, né? Justamente o mangá tem essa diversidade fantástica e nós não encontramos nas HQs, nos quadrinhos ocidentais, por exemplo. Com base nisso, a tentativa de imposição de uma moralidade específica pelo Partido Comunista soa como um ato de controle e censura. Bom, a Red Flag enviou uma pesquisa sobre o conteúdo das revistas de mangás às lojas de conveniência, ameaçando levar a questão às Nações Unidas, se necessário. Isso não faz muito sentido, né? Primeiro, o partido deveria mudar as leis, buscar mudar as leis dentro do próprio país. Mesmo eu considerando, ou melhor dizendo, eu sendo contra o de censura, né? Eles estão querendo implementar lá, o caminho, o rito a ser seguido deveria ser mudar a legislação dentro do próprio país. Então, essa postura autoritária e arbitrária coloca proprietários de lojas e consumidores em uma posição delicada entre atender às demandas do partido ou defender a liberdade de expressão e arte. E aqui tem toda a finalização, né, deste artigo com a autora, obviamente defendendo aqui, no caso, a liberdade de expressão
acabei não comentando, mas essa notícia aqui é do site Multiverso Notícias. Eu não sei o que esse partido pensa, mas recorrer à ONU para tirar de circulação algumas revistas que vão eh, contra aquilo que eles defendem, não faz muito sentido para mim, né? Imagine o seguinte, imagine, tira o Partido Comunista Japonês, coloque Partido Conservador Japonês. Você apoiaria esta medida ou não? Eu não apoiaria de qualquer forma, né? Eu acredito que a liberdade de expressão ela deve ser preservada sempre, não importe as asneiras que a outra pessoa fala, não importe, não importando que aquilo que você irá ouvir, você irá gostar ou não. Então, fica aqui as notícias, né, com relação à censura, a tentativa de se censurar alguns mangás lá no Japão. Se você me acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais. E o meu muito obrigado a todos os membros apoiadores deste canal.